Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos. Aqui é o professor Gabriel, de matemática, como vocês já sabem. Estamos aqui nessa manhã para mais uma aula. Do conteúdo de hoje vai ser equação do primeiro grau, certo? Bom, para que nós possamos entender o que é uma equação do primeiro grau, primeiro temos que entender a ideia de equação. A palavra equação, ela vem da ideia de equivalência, ou seja, de igualdade. No caso, igualdade entre duas partes. Primeiro, nós vamos ver aqui a forma geral, a forma genérica, como se escreve uma equação do primeiro grau. E ela é escrita dessa maneira, que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu tenho aqui ax mais b igual a zero. Ou melhor, a vezes x. E o que significa essa forma de escrever a nossa equação no primeiro grau? Bom, nós temos aqui vários elementos, e eles são, eu tenho aqui ax, ou a vezes x. Primeiro, o x. O x, na nossa equação, ele vai ser a incógnita, ou a variável. Significa que aqui atrás do x tem um número. Esse x esconde um número, né? Que eu não sei qual é no momento, mas que eu vou descobrir ao resolver, ao fazer o nosso cálculo. Nós vamos encontrar qual é o número que está escondido atrás do x, ou como nós sempre ouvimos falar, o valor do x. É o que nós vamos descobrir nessas equações. O a que vem na frente do x é um número que me indica quantas vezes ou quantos x eu tenho aqui. Eu tenho um sinal de multiplicação entre o a e o x, ou seja, o número. Aqui o a representa um número que eu estou multiplicando o x, certo? O b também representa um número, qualquer número qualquer, certo? Que está sozinho. Tenho igual, né, da equação, por isso é equação. E do outro lado da equação eu tenho zero, certo? Nós vemos aqui que a nossa equação ela é separada pelo sinal de igual. Eu tenho a primeira parte antes do igual e tenho a segunda parte depois do sinal de igual. Ou seja, que nós chamamos aqui de primeiro termo, o que está antes da igualdade, e de segundo termo, o que está depois da igualdade. Então, o sinal de igual, ele separa a nossa equação em primeiro termo e segundo termo. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma equação simples de 2x, ou melhor, 2 vezes x, mais 4 igual a 12. Como é que a gente resolve essa equação? Como é que a gente encontra o valor do x, um número que está escondido atrás do x? Primeiro, temos que entender o seguinte, que a equação ela é separada pelo sinal de igualdade, isso nós já sabemos, e ela está bagunçada, ela está desordenada. Por quê? Porque em toda equação, antes do sinal de igual, né, no primeiro termo, nós vamos procurar fazer com que apenas o x fique no primeiro termo, que o x fique sozinho no primeiro termo, e os números fiquem no segundo termo, ou seja, eu tenho que organizar a equação. Primeiro, eu olho para o primeiro termo. Eu tenho algum x, alguma variável? Tenho. Quem é? É o x aqui, que está acompanhado do 2, certo? Então, ele já está no primeiro termo. O que eu vou fazer quando encontro um elemento que já está no lugar dele? Ou seja, um x que já está no primeiro termo. Eu vou apenas o quê? Repetir. O x já está no primeiro termo, né? Então, eu vou repetir. 2x, certo? Não tem mais nenhum x, então eu vou colocar o sinal de igual.
E agora eu vou para o segundo termo. No segundo termo, como eu disse, eu vou colocar apenas os números, que estão sozinhos, sem x. Quem já está no segundo termo? O 12. Ele já está no lugar dele. Então, eu também vou só apenas repetir. Falta qual elemento mais? O 4. Né? O 4. Eu vou ter que passar ou transportar ele do primeiro termo, porque o lugar dele não é aqui, e transportar ele para o segundo termo, que é o lugar dele. Vou colocar o 4 aqui. Mais uma regrinha básica aqui pra gente. Sempre que eu for trocar ou transportar um elemento, um x ou um número, do primeiro para o segundo termo ou do segundo termo para o primeiro termo, eu vou transportar ele trocando a sua operação. Então aqui, olhamos aqui. O 4, qual é a operação que está na frente dele aqui? Qual é a operação dele? É o sinal de mais. Então é a adição. Quando eu transportar ou trocar ele do primeiro termo para o segundo, o contrário da adição vai ser a subtração. Então aqui é mais no primeiro termo, no segundo termo eu vou colocar menos. Troquei a operação. Era adição, trocou para subtração. Certo? Organizei a nossa equação. Agora eu vejo que eu tenho aí uma subtração. Tenho que resolver ela. No primeiro termo, já está tudo resolvido por enquanto. Então eu vou repetir. 2x. Coloco o sinal de igual. Vou resolver aqui. 12 menos 4 vai dar 8. Agora, continuando a segunda parte da nossa equação. Eu tenho aqui 2x igual a 8. Ou melhor, né, como eu disse antes, 2 vezes x. Agora, ó, lembra que eu falei? Sempre no primeiro termo eu vou ter que deixar apenas o x, certo? Então, esse 2 eu tenho que tirar daqui. E o lugar dele é onde? No segundo termo, certo? Lembrando, ó, quando nós trocamos o 4 do primeiro termo para o segundo, nós invertemos, ou seja, trocamos a operação da adição para a subtração. Qual a operação que está acontecendo entre o 2 e o x? É a multiplicação. Quando eu trocar para o segundo termo, eu tenho que inverter a operação dele. E o inverso da operação dessa multiplicação é a divisão. Então, eu tenho que trazer o 2 do primeiro termo para o segundo, dividindo o 8. Mas quando eu fizer essa troca, essa divisão, ela vai vir na forma de uma fração. Sempre. Então, eu vou deixar aqui o x sozinho no primeiro termo. Repetir o 8 também, que já está no lugar dele. E trazer o 2 para cá. O inverso da multiplicação, como nós vimos, é a divisão. E ela vai vir, e essa divisão vai ser sempre na forma de uma fração. Certo? Então, nós temos aqui x igual a 8 sobre 2, ou 8 dividido por 2. Qual é o resultado dessa divisão? É 4. Então, vou ter x igual a 4. Pronto, nós terminamos. Encontramos o valor do x, ou seja, o número que estava escondido atrás do x, certo? Entendido? Alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom?